Bom dia, pessoal. Prontos aí para mais uma aula? Então, galera, dando sequência aos conteúdos de PISM 3 e de Enem, hoje nós vamos trabalhar os conceitos, né, relacionados às migrações, ao processo de migração, as diferenças entre migração, emigração, imigração, por que as pessoas saem dos seus lugares de origem para outros lugares, porque depois de certo tempo essas pessoas eventualmente voltam para os seus lugares de origem. A gente vai saber se essas pessoas migram porque elas querem ou se elas são forçadas a fazerem isso, se existe algum motivo relacionado a aspectos econômicos, a aspectos sociais, aspectos naturais, aspectos de conflitos políticos, ok? Vamos para a aula então. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber é a definição, né, basicamente, do que é o processo de migração. Mobilidade ou deslocamento de pessoas de um espaço ou lugar para o outro. Pode ser temporário ou definitivo. Esse deslocamento apresenta dois momentos, a emigração e a imigração. Aqui é importante, galera. Quando a gente quiser diferenciar emigração de imigração, é só prestar atenção no início da palavra, nas letrinhas, ali no E e no I. Emigração é o processo de saída, é o processo de saída de um determinado país. O emigrante é aquele que está saindo, que está deixando o país e indo em direção a outro, ou deixando o seu estado de origem e indo em direção a outro. O imigrante é aquele que está chegando no país, na região, no estado e na cidade, né? E a migração é o projeto, né? É a definição de todos os conceitos de migração, seja ele imigração, seja ele imigração, beleza? Faz parte da história do ser humano as migrações. Por que migramos? Migramos por questões econômicas, de emprego. Uma cidade, às vezes a gente mora em uma cidade que talvez ela não tenha uma oferta tão vasta, tão grande de empregos. Então, eventualmente, o aluno lá, o jovem, ele se forma numa faculdade, e aí ou então ele estuda, se forma no ensino médio, e ele precisa procurar algum lugar ele precisa procurar emprego em algum determinado lugar, e a cidade dele já saturada, sem um processo, né, de desenvolvimento contínuo, ele vai acabar eventualmente migrando ou para uma cidade maior ou eventualmente para uma cidade menor que tenha oferta de emprego, mas que não tenha mão de obra qualificada para preencher aquela vaga que está sendo desejada, mas normalmente, pelo menos no caso do Brasil especificamente, os processos de imigração eles se dão de cidades pequenas para cidades médias e de cidades grandes para cidades médias. Prestem atenção nisso, galera. Hoje, o processo ele teve meio que um mecanismo de reversão. Antes, né, no processo ali do êxodo rural, né, da saída das pessoas do campo para os grandes centros, a tendência era que tivéssemos um crescimento populacional maior nas cidades grandes, nas grandes metrópoles. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, todas as capitais de um modo geral e as cidades grandes do interior, como Campinas, por exemplo. Mas hoje nós estamos observando nesses últimos anos, nas últimas décadas, um crescimento acentuado das médias cidades, né? A taxa de crescimento populacional das grandes cidades, percentualmente falando, ela tem cada vez mais desacelerando, né? Em contrapartida as cidades médias, né? As cidades que estão em transição de médias para grande, como é o caso, por exemplo, de Uberlândia, de Juiz de Fora. Juiz de Fora já teve esse processo mais acentuado, hoje a cidade deu uma certa estagnada, mas essas cidades médias elas têm tendido a receber tanto populações de cidades pequenas quanto de cidades grandes. Beleza, galera? Então, aspectos econômicos, oferta de emprego ou falta de emprego são determinantes no processo de imigração. Políticas, governo, perseguições. Galera, aspectos políticos também podem ser e devem ser, serão fundamentais no processo de imigração. Vamos dar um exemplo aqui de um país vizinho nosso, a questão das Farc na Colômbia, né? Um aspecto aí de crise governamental, de crise no país, crise militar, guerras, são aspectos que vão
forçar pessoas a saírem dos países, ditaduras, né? Quantos brasileiros foram exilados políticos no período da ditadura, né? Porque eram perseguidos pelo governo, né? Pela ditadura militar. Então vários brasileiros, né? Intelectuais brasileiros foram para o Uruguai, foram para a Europa, se exilar, né? Por essa perseguição política que eles sofreram no período da ditadura. Beleza, galera? Aspectos culturais, religiosos, né? Aspectos étnicos também vão fazer com que as pessoas migrem, né? Nós temos alguns caldeirões religiosos, étnicos, na África, na Europa, na região ali dos Balcãs, que são até serão, né, objetos de estudos, né, de aulas nossas, né? Conflitos econômicos, culturais, que nós vamos ver mais para frente em algumas aulas específicas disso. Ambientais, né, catástrofes naturais, galera, aspectos ambientais, aspectos naturais também vão forçar, né, com que as pessoas migrem para determinadas regiões. Nós temos um grande exemplo aqui no Brasil, que é o semiárido nordestino, né, o interior da região do Nordeste, né, a seca no interior do Nordeste acaba forçando, né, os chamados, né, conhecidos como retirantes nordestinos a migrarem em busca de condições de vidas melhores, tanto, né, no litoral do Nordeste, nas grandes capitais do Nordeste, como Salvador, como Recife, Fortaleza, Natal, dentre outras grandes cidades, João Pessoa, como também a migrar para outros estados, né, para outras regiões do país, principalmente para o Sudeste, né, principalmente para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá? Então aspectos naturais também vão forçar, né, com que as pessoas mudem de seus lugares. Regiões do globo com grandes incidências, né, de terremoto, né, vão também ser regiões que tendem a fazer com que as pessoas, por medo desses processos, né, se for um país, né, eventualmente pouco desenvolvido, que não tem uma infraestrutura física capaz, né, de resistir a essas questões naturais, como, né, o movimento das placas tectônicas, né, que geram eventualmente terremotos, tsunamis, né, em casos, né, mais graves de ocorrência em alto mar e tal. Isso pode fazer com que essas pessoas migrem. Existem casos de países que têm uma infraestrutura absurda e que eventualmente as pessoas continuem nesses países. É o caso do Japão, por exemplo, né? São várias ilhazinhas, né, em limites de placas tectônicas, tem a ocorrência de terremotos o tempo todo, inclusive terremotos de grandes magnitudes, mas pela grande infraestrutura que o Japão tem, isso não faz com que haja um grande processo, né, de êxodo, né, uma saída de pessoas fugindo do Japão. Mas em contrapartida, outros países mais pobres que eventualmente sofram com isso vão ter a fuga de pessoas fugindo desses aspectos naturais, ambientais. Beleza, galera? Áreas de atração, galera. Quando a gente ouve falar de área de atração, o que é uma área de atração? É uma cidade uma região que possa te oferecer eventualmente bons salários, estabilidade política e econômica e oferta de emprego e de qualidade de vida. Então, galera, dificilmente você vai ter migração para uma área que não tenha um salário digno, uma estabilidade política e econômica e uma oferta de emprego e qualidade de vida. Então, naturalmente, as pessoas vão migrar de países, no caso assim de migrações internacionais, de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, né? Ou então no caso de migrações nacionais, de cidades menos desenvolvidas, de cidades mais pobres para cidades, né, mais cosmopolitas, cidades, né, com maior oferta, com um parque industrial mais diversificado, ou com, né, uma zona comercial mais diversificada, ou forte em alguma outra área, né? A gente vai pegar, por exemplo, aqui das cidades médias de Minas Gerais, né? Além da capital, que é uma grande cidade, uma metrópole de ordem nacional, de ordem regional, né, a nossa grande cidade, aí com seus mais de 2 milhões de habitantes, sem contar a região metropolitana, Belo Horizonte vai te oferecer de tudo, mas nós temos grandes, né, cidades no âmbito mineiro, né, mas que na classificação seriam aí como cidades médias, no interior do estado, né, os polos regionais, né. Nós temos o polo da Zona da Mata, que é a nossa cidade aqui, Juiz de Fora, que é uma cidade aí com 570 mil habitantes, que é o polo, né, dessa região aqui da Zona da Mata, que atrai moradores, né, de outras regiões aqui, não só
da Zona da Mata, como do sul de Minas, como do Campo das Vertentes, como do interior do estado do Rio, de regiões próximas aqui, de cidades próximas como Petrópolis, Teresópolis, ou de cidades até mais próximas como Levi Gasparian, como Três Rios, como Paraíba do Sul. Então, o fato da cidade ser polo em alguma coisa, no caso de Juiz de Fora, historicamente a cidade era um polo industrial, mas hoje é um polo comercial e um polo educacional. Juiz de Fora é muito bem servida de faculdades, tanto particulares como de públicas, né, como a Universidade Federal de Juiz de Fora, e também de comércio. Juiz de Fora é uma cidade que tem uma infraestrutura comercial muito grande que acaba atendendo a região. Né? Nós temos outros polos regionais no estado de Minas. Uberlândia, por exemplo, no Triângulo Mineiro, é o polo do Triângulo Mineiro, assim como Juiz de Fora é o polo da Zona da Mata. Só que Uberlândia oferece outros tipos de serviços. Né? Uberlândia é uma cidade muito ligada ao agronegócio, uma cidade com um agronegócio fortíssimo. Né? Então, ali naquela região de Uberlândia, nós temos outras cidades também muito fortes também na questão do agronegócio, como Uberaba, por exemplo. Inclusive tem uma exposição de gados lá que é uma das maiores e mais famosas do mundo. Então, aspectos relacionados a salário, a estabilidade política, econômica e oferta de emprego vão ser determinantes para a atração de moradores de outros lugares, né? E o que seriam as áreas de repulsão? Seriam essas regiões que, diferente das regiões com aspectos positivos, teriam aspectos negativos que fariam com que essas pessoas quisessem migrar. Conflitos, guerras, miséria, desemprego, baixos salários e violência. Esses vão ser os principais fatores, né, além dos aspectos naturais também, né, como a seca, né, vão fazer com que as pessoas saiam de suas áreas de origem em busca de melhores condições de vida. Beleza, pessoal? Em um caráter mais regional, temos ainda dois tipos de migração. Migração pendular acontece diariamente para cumprirmos determinada função, retornando para o nosso lugar de origem. Isso é muito interessante, pessoal. É importante porque a gente pode trazer, por exemplo, aqui de Juiz de Fora, da nossa região aqui da Zona da Mata. Isso acontece muito na nossa região e acaba formando aquilo que nós chamamos de, na geografia, né, um termo geográfico, de cidades dormitórios. O que seriam essas cidades dormitórios, Guilherme? Eu nunca ouvi falar disso, ou já ouvi falar, mas não saberia definir. Galera, é simples. Cidades dormitórios são aquelas cidades que durante o dia a sua população ela diminui. Por quê? Porque a maior parte dessa população está em outras cidades trabalhando e elas só voltam para sua cidade no horário da noite, né, para dormir ou para executar as funções que elas devam executar em suas cidades, né? Mas o trabalho dela, ou elas trabalham, ou o estudo, é feito em outras cidades. E aqui na nossa região de Juiz de Fora nós temos vários exemplos de cidades dormitórios. Matias Barbosa, por exemplo, Santos Dumont, Eubank da Câmara. Essas cidades têm como características a maior parte de sua população trabalhando na cidade de Juiz de Fora. Essas pessoas vêm para Juiz de Fora trabalhar no comércio, na indústria, no setor público ou no setor privado de um modo em geral, ou vêm para cá para estudar, para o FJF, para as faculdades particulares ou para as escolas, sejam elas públicas ou privadas de Juiz de Fora, ou então vêm para o comércio para poder consumir, fazer suas compras e retornam no fim do dia para as suas cidades de origem, né? Então isso a gente chama de migração pendular. Isso vai fazer com que as pessoas façam esse processo de ida e volta todos os dias. Lembrando um pêndulo, né? O pêndulo não vai e volta. Então, é exatamente isso. Elas saem de sua cidade de origem durante o dia e voltam para sua cidade de origem durante a noite. E isso vai fazer com que a população relativa das cidades mude, né? Juiz de Fora tem aí a população algo em torno aí, aproximadamente de 570 mil habitantes, né? Mas Juiz de Fora chega a bater aí nos quase 800 mil habitantes durante o dia. Por quê? Porque são as pessoas que vêm para Juiz de Fora durante o dia para trabalhar ou para exercer determinadas funções, para se consultar no médico e acabam voltando no fim do dia para as suas cidades de origem, né? Então esse é um conceito importante. Migração pendular, cidades dormitórios, população, né, relativa, né, que faz com que essas cidades tenham uma população menor ou maior de acordo com a sua função, né? Se ela é uma cidade dormitório, então durante o dia ela vai ter uma população flutuante menor, né? Porque a boa parte dessa população vai sair, né, e vai voltar no final do dia. E cidades como Juiz de Fora, que recebem essas pessoas, vão ter uma população maior
durante o dia, e à noite essas pessoas vão buscar os seus lugares de origem de novo. E tem a migração de transumância, galera. É quando uma pessoa fica em um lugar por mais tempo, por exemplo, de 6 em 6 meses. Isso também é muito comum no território brasileiro e em outras partes do mundo. Exemplo, pessoas que saem, né, do semiárido nordestino para trabalhar na colheita, na lavoura, no café, aqui no sul de Minas, ou então no interior do estado de São Paulo, ou no interior do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina. Isso é muito comum. Essas pessoas vêm para trabalhar na época da colheita do café, da colheita da laranja e da colheita da uva. Trabalham, colhem, ficam aí 1, 2, 3, às vezes 4, 5, 6 meses, meio ano. Quando esse processo de colheita acaba, essas pessoas retornam para os seus lugares de origem. Querem um país onde isso é muito comum também, galera? A China. Lembra que a gente falou das últimas aulas que a China é hoje, né, o grande motor industrial do mundo? Na China é muito comum pessoas saírem de áreas rurais durante alguns períodos, alguns meses, para trabalharem na construção civil em grandes cidades. E quando essas obras elas acabam, elas têm que voltar para suas regiões de origem. E aí por que eu disse por que elas têm que voltar e não elas simplesmente voltam? Porque isso é um processo forçado pelo governo, galera. Né? Na China, o governo tem como política esse incentivo de migração, né, sazonal para grandes centros, para ter, né, para oferecer a esses grandes centros uma mão de obra para trabalhar principalmente na área de construção civil, e quando essas obras acabam, o governo força essas pessoas a voltarem para os seus lugares de origem, tá ok? Aqui, pessoal, algumas fotos ilustrativas, né, de pessoas, de concentração de pessoas. Aqui uma imagem até antiga de Juiz de Fora, da Getúlio Vargas, né, na época que os ônibus, né, a gente não tinha passado por essa reestruturação, que na verdade não é uma reestruturação, né, são as mesmíssimas empresas que estão aí controlando o transporte público, a mobilidade urbana de Juiz de Fora, né. Aí aqui nós temos até meio assim simbólico, né, Nova Benfica, né, que é um bairro longe, né, no subúrbio de Juiz de Fora, e Torreões, que é um distrito de Juiz de Fora, né, ou seja, pessoas que vêm de áreas de subúrbio ou de zonas rurais para trabalhar no centro e depois acabam voltando para suas regiões no fim do dia, tá ok? Pessoal, lei de imigração. Cada país define por meio de sua Constituição a política de imigração, tratando da situação jurídica do estrangeiro e do refugiado. Como o Brasil está definido? Lei número 6.815, de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. Entretanto, esta lei sofreu algumas alterações ao longo dos anos. Vamos lá, pessoal, atualmente, como é que está a situação? Projeto de Lei do Senado número 288, de 2013, dispõe sobre os direitos e deveres do imigrante e regula a entrada e estada de estrangeiros no Brasil, revogando, em parte, o Estatuto de Estrangeiro, Lei número 6.815, de 1980. Regula os tipos de visto necessários para ingresso de estrangeiros no país, estabelece os casos e os procedimentos de repatriação, deportação e expulsão, dispõe sobre a naturalização, suas condições e espécies e os casos de perda de nacionalidade. Trata da situação do imigrante brasileiro no exterior, tipifica o crime de tráfico internacional de pessoas para fins de migração e infrações administrativas relativas à entrada irregular no país. Altera a Lei nº 8.213, de 1991, Previdência Social, para facilitar a contribuição à Previdência do trabalhador brasileiro referente ao período em que tenha trabalhado em país estrangeiro. Refugiados, galera, isso aqui é importante, a lei para os refugiados. Lei número 9.474, de 22 de julho de 1997. Artigo 1º. Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que 1. Devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora de seu país de nacionalidade ou não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país.
2. Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, ou não possa ou não queira regressar a ele em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. 3. Devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Pessoal, processo de imigração internacional. Atualmente, diversos meios midiáticos divulgam a preocupação de alguns países com a chamada crise migratória. Mas será que a crise vem de agora? Só entendemos os fluxos migratórios atuais se compreendemos os processos históricos. Exemplo, África. Galera, o que a gente quis fazer quando a gente montou esse slide e trouxe esse gráfico aqui, esse mapa da África? Porque hoje a gente tem uma tendência a enxergar que esse processo é culpa dos países subdesenvolvidos que, por não se desenvolverem, forçam a sua população, os seus governantes, forçam a sua população, por não ter nenhuma outra saída, a irem para outros países desenvolvidos da Europa, nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, por ter como única saída irem para esses países. Mas na verdade não é assim, galera. A gente precisa entender o processo histórico. Por que esses países, por que a América Latina é subdesenvolvida, por que a África é subdesenvolvida, por que boa parte da Ásia é subdesenvolvida, por que a parte oriental da Europa é pouco desenvolvida? Por um processo histórico que a gente já trabalhou nas outras aulas do capitalismo, galera, da exploração. Lembra daquele processo que a gente falou que no capitalismo, para alguém ganhar, alguém vai precisar perder? Então, historicamente, principalmente territórios tradicionais, não só da América como da África, foram explorados por colonizadores europeus, em um processo também mais recente por colonizadores norte-americanos ou estadunidenses, para definir melhor, para deixar bem claro que é os Estados Unidos dentro desse contexto neles de colonização, de exploração de territórios estrangeiros ao seu bel prazer, por interesses escusos econômicos, que nem sempre estão ligados à guerra ao terror, e a gente já trabalhou isso nas outras aulas. Então aqui a gente tem aqui esse mapa da África com a legenda de cada região da África, de cada país da África e por quem eles foram colonizados. Então nós temos aqui em verde os países colonizados pela Alemanha, em laranja pela Bélgica, em vermelho pela Espanha, num laranja mais escuro da França, um amarelo mais claro a Inglaterra, um verde mais claro a Itália, num amarelo mais forte Portugal e roxo independente, que é só a Etiópia e a Libéria. Então, gente, percebam, esses países que são países completamente distintos um dos outros, a gente tem uma mania de olhar a África como se fosse um continente igual por tudo, quando na verdade não é, São vários povos diferentes, várias etnias, várias raças, diferentes dentro do seu próprio território e que foram colonizadas, foram forçadas, foram escravizadas e tiveram seus recursos todos extorquidos nesse processo de colonização dos países europeus. E isso vai reverberar nos dias de hoje, Porque esses países vai reverberar no subdesenvolvimento, na pobreza, nas guerras civis que esses países têm hoje e nos processos de migração, na fuga dessas populações para outros territórios. Aqui, um exemplo de refugiados. Aqui, as duas cidades espanholas de Ceuta e Melilla, na divisa com o Marrocos, as pessoas pulando nessa divisa com o Marrocos para poder adentrarem na Espanha. Fronteira Estados Unidos e México. Aqui, gente, é um muro que divide as cidades de Tijuana, no México, e San Diego, na Califórnia, uma das 3 maiores cidades da Califórnia. San Diego é uma cidade riquíssima, junto com Los Angeles e São Francisco, as 3 grandes urbes, as 3 grandes metrópoles da Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, um dos estados mais ricos do mundo. Se a Califórnia fosse um estado, ela estaria muito provavelmente entre os 10 países mais ricos do mundo em questão de geração de riqueza, de PIB, de produto interno bruto, Então, uma pequena cerca separa densamente povoada Tijuana, no México, à direita, de San Diego, nos Estados Unidos, no setor da patrulha fronteiriça. E aqui, a fronteira entre Canadá e os Estados Unidos apresenta uma das maiores extensões de fronteira no mundo em linha reta, onde não são usadas estruturas naturais. Aqui a gente vê essa questão triste do capitalismo. Voltando aqui, um muro
forçando uma fronteira, né, forçando, né, uma barreira entre um país desenvolvido, os Estados Unidos, e o seu vizinho subdesenvolvido, México, e aqui entre dois países desenvolvidos, né, as pessoas transitando livre e espontaneamente ao seu bel prazer, né, dentro desse contexto, né, de países desenvolvidos se ajudando, né, se articulando e negando ajuda aos seus pares menos desenvolvidos. Pessoal, acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha sido bastante proveitosa. A gente vai dar sequência nesses contextos, em algumas definições de migração na próxima aula, tá? Forte abraço para vocês